A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, estamos aqui hoje concluindo a nossa série Como se deve orar. Estamos no 14º e último áudio. Para a glória do nosso Deus, amadas, nós já aprendemos muito com o Senhor Jesus nessa série. Se você não acompanhou desde o início, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E, amadas, hoje nós vamos tratar de um tema muito especial para concluir essa série, e eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz assim: Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Amadas, nós não estamos sozinhas nessa guerra. O nosso Deus, ele enviou o seu Espírito para nos ajudar, auxiliar, nessa jornada. E nós não podemos ignorar a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos nada. Nem ao menos uma pessoa consegue o mínimo conhecimento de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Sem que o Espírito Santo venha lhe dar o entendimento, lhe dar clareza. Nós precisamos, amadas, que o Espírito Santo esteja todo o tempo conosco. Amém, amadas? Por quê? Porque nós não sabemos nem orar. O Espírito Santo, ele nos instrui, ele nos consola, ele nos ajuda na caminhada. Nós precisamos dele. Porque quando nós não estamos conseguindo ali orar, falar algo que a gente precisa falar, o Espírito Santo, ele nos ajuda. No versículo 27 fala: aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Às vezes nós estamos orando e a gente nem está sabendo orar de acordo com a vontade de Deus, mas o Espírito Santo, ele vai nos ajudando. Entende, amadas? Então, todas as vezes que nós formos orar, primeiro, nós temos que limpar o nosso coraçãozinho, Como diz lá em Marcos 11, versículo 25, 26. Primeiro, se você tiver alguma coisa contra alguém, então se conserta, Pede perdão à pessoa, perdoa, toma a decisão de perdoar. Se você está tendo dificuldade, peça ajuda ao Senhor, ore pela pessoa que te ofendeu. A gente falou em um áudio anterior sobre o perdão, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Sobre o perdão, se você perdeu esse áudio. E aí, depois que você limpa o seu coraçãozinho, você vai se consertar com Deus também, porque nós somos falhos, às vezes a gente erra no pensar, no falar, então a gente precisa, estar ali diante do Senhor. Caso a gente tenha feito alguma coisa de errado, às vezes a gente faz, a gente nem percebe. Então, peça perdão ao Senhor. Meu Deus, se eu fiz algo que desagradou o Senhor, Pai, me perdoa. Se quebranta o seu coração, se derrama ali diante do Senhor. E aí o Senhor vai te perdoar, porque o pecado, ele faz divisão entre nós e Deus. Então, é muito importante que nós venhamos purificar o nosso coração, tirar todo o ressentimento, mágoa, nos consertar. E aí, amadas, entra o momento de louvor e adoração. Porque nós precisamos atrair a presença do Espírito Santo de Deus. Adorar é você se prostrar diante do Senhor. A palavra adoração, ela tem alguns significados, tanto na tradução grega, como também nos originais em hebraico, enfim. Mas eu vou dar aqui somente para que você compreenda. Depois a gente pode gravar um áudio falando só sobre adoração. Mas adorar é você prestar homenagem, é você se prostrar, Quando vem do grego, é isso. Adorar é prestar homenagem, é se prostrar diante do Senhor, é servir ao Senhor, porque no hebraico a adoração é isso, é servir. Então você vai estar ali adorando ao Senhor, exaltando o nome dele. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus poderoso. Começa a adorar o Senhor, começa a elogiar o Senhor. Louve a Deus, porque o louvor, amadas, é uma arma de guerra. Quando Saul, ele
Saul, ele estava, né, o Espírito Santo tinha se afastado dele, então vinha um espírito atormentar, um espírito maligno atormentar Saul. E Davi ia lá com a harpa, tangia a harpa, e o espírito maligno fugia, era expulso. Eu vou só deixar aqui para você saber aonde fica essa passagem. Eu vou procurar só para deixar para você. É em 1 Samuel. 1 Samuel, deixa eu ver aqui. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Então, Davi estava ali, tangendo a harpa, e o espírito maligno era expulso. Então, louve ao Senhor com louvores que venham exaltar o nome do Senhor. Preste atenção nas letras dos louvores que você está louvando. Louvor é elogio. Quando você está louvando, você tem que exaltar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. Então, preste atenção na letra do louvor, se está de acordo com a palavra de Deus, se exalta o nome do Senhor. E aí, quando você começa a louvar, você está atraindo a presença do Espírito Santo de Deus e você começa a engrandecer o nome do Senhor. Amém, amadas? Eu vou deixar também para vocês meditarem lá no livro de 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Moabe, né, os filhos de Moabe, de Amon, foram ali ameaçar Israel, na época do rei Josafá. Eles iam atacar Israel. E Josafá, ele teve medo, então ele foi lá diante do Senhor e começou a buscar o Senhor, para que o Senhor viesse dar a resposta, a solução para aquele problema. E aí no versículo 18 de Crônicas 20, fala assim, Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todos Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante o Senhor e começaram a louvar e adorar o Senhor. Então eles começaram a adorar, a atrair a presença de Deus, sabe, a invocar o nome do Senhor. E aí no versículo 19 diz assim, versículo 19: Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahweh, ou o Senhor, né? Porque essa versão que eu estou lendo é a King James. O Senhor Deus de Israel. Versículo 20: No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Eu acho que é Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Yahweh, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confia nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. E aí eles começaram a adorar o Senhor. Versículo 21. Depois de ouvir deliberar com o povo, designou cantores para louvar o Senhor, que saísse na frente do exército. Olha só, colocou os levitas, os cantores, para louvar na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluias! E aí no versículo 22, amadas, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe, e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Aleluia! Eles foram derrotados, porque o povo se prostrou diante do Senhor para adorar e a louvar, engrandecer o nome do Senhor, amados. A adoração e o louvor é algo tremendo, é algo muito forte. Então, se você tiver com dificuldade no momento de adoração, se você tiver com dificuldade no momento de orar, no momento da oração, comece a adorar, comece a louvar. E você vai atrair a presença do Espírito Santo. E Ele vai te ajudar a orar. Ele vai te ajudar a orar em conformidade com a vontade do Senhor. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amadas, nós não devemos entrar na presença do Senhor somente para ficar pedindo. Não. Nós devemos ter um relacionamento com o Senhor.
E quando você começa a adorar e a louvar o Senhor, você começa a se preencher. Você começa a se sentir preenchido. Às vezes as pessoas oram, mas elas oram apenas pedindo. Não é assim. Nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém, amadas, em nome do Senhor Jesus. E aí, amadas, quando vocês concluírem as orações, não esqueçam de ser gratos ao Senhor, de agradecer. Não somente quando for concluir, a todo momento agradeça ao Senhor, sejam gratos. Quando o Senhor Jesus ele curou os 10 leprosos, lá em Lucas 16, a partir do versículo 17, você vai ver que o Senhor Jesus falou, não eram 10 os que foram curados, onde estão os 9? Então, sabe o que aconteceu, amadas? Foram 10 leprosos curados, mas somente um voltou para agradecer. Versículo 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E aí o Senhor Jesus falou para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Os outros foram todos curados, mas esse que voltou para agradecer, além de ser curado, ele foi salvo, porque ele voltou para dar glórias ao Senhor. Seja grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Seja grata ao Senhor pelos mínimos detalhes que Ele tem cuidado na sua vida. Quando você receber uma vitória, compartilhe com outras pessoas. Conte seu testemunho, porque através do seu testemunho outras pessoas serão edificadas. Agradeça ao Senhor todos os dias pela sua saúde. Agradeça ao Senhor todos os dias pela sua família. Agradeça ao Senhor todos os dias porque você tem comida, você tem um teto. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado que Ele tem tido. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí, amados, você vai ver que muitas vezes você não vai nem precisar chegar a pedir. Só no seu pensamento, coisas que você falar só no seu pensamento, o Senhor, Ele realizará, Ele fará. Porque Ele vai ver que você é alguém agradecido, que você não está buscando a Ele somente para pedir as coisas, mas também você está adorando, você está reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, amadas? Compartilhe esse áudio, compartilhe com outras pessoas, plante a semente da palavra nos corações. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês.